Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à reunião da Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais e começo por dirigir, em nome da Subcomissão, um cumprimento muito especial aos representantes do Serviço Jesuíta aos Refugiados que serão ouvidos hoje, o Sr. Diretor-Geral, Dr. André Costa Jorge, e o Sr. Coordenador da Área de Advocacia e Apoio Jurídico, Dr. Filipe Dotel, a quem dou também as boas-vindas. Para facilitar a organização dos trabalhos, e embora julgo que a metodologia terá sido transmitida a todos quantos participam nesta audição, relembro que ao Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados cabe uma intervenção inicial de 10 minutos, que será dividida por ambos os senhores doutores que estão em representação do serviço, cabendo a cada um uma intervenção de 5 minutos, e seguir-se-á uma ronda única pelos grupos parlamentares e alguma senhora deputada não inscrita, caso estejam presentes, sendo que neste caso aos grupos parlamentares caberá uma intervenção de 4 minutos e as intervenções far-se-ão por ordem decrescente de representatividade. E, sem mais demoras, eu começo então por dar a palavra ao Sr. Diretor-Geral, Dr. André Costa Jorge, para a sua intervenção. Faça favor, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos e todas. Começaria então por agradecer em primeiro lugar esta oportunidade que nos dão de poder enfim, dar conta da nossa experiência em estruturas de detenção de migrantes, nomeadamente centros de instalação temporária, da responsabilidade do Ministério da Administração Interna, concretamente através do CEF. A nossa experiência decorre da nossa presença na Unidade Habitacional de Santo António, conhecida como USA, e estamos nesta estrutura, que aliás é a única no país, que se situa na cidade do Porto, e que decorre de uma parceria da qual fazem parte também a Organização Internacional das Migrações, a OIM, para além do CEF, e mais recentemente também a Organização Médicos do Mundo. Esta nossa presença iniciou-se em 2006, na altura em que foi aberto este espaço na cidade do Porto. Esta é uma experiência, uma parceria que foi já considerada uma boa prática a nível internacional. A nós, Serviço de aos Refugiados, compete-nos o acompanhamento sociolegal e de apoio à saúde mental das pessoas que aí se encontram à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. De referir que, apesar desta ser considerada uma boa prática, esta prática não foi, enfim, não foi transposta, por exemplo, para as estruturas equiparadas a CITES nos aeroportos, nomeadamente de Lisboa e Porto, como é, julgo, do vosso conhecimento. Importa-nos dizer também que esta é uma estrutura com capacidade para 30 pessoas, e em abstrato diríamos que 15 homens e 15 mulheres, sendo que esta disposição é variável. Neste momento, por exemplo, encontram-se neste espaço 14 pessoas, 2 mulheres e 12 homens. Referi também que existe uma estrutura, uma comissão de acompanhamento desta parceria na USA. A gestão do espaço cabe ao CEF, naturalmente. Também importa dizer que esta comissão de acompanhamento esteve nos últimos 3 anos, foi recentemente retomada as suas reuniões. Nos últimos 3 anos, apesar da nossa insistência, não houve lugar, pelo menos houve uma interrupção das reuniões de trabalho da comissão de acompanhamento da USA. Relativamente ao nosso trabalho, é importante referir que a presença é feita sempre
com pelo menos um técnico em permanência diariamente neste espaço. Ultimamente tem estado mais do que um técnico, além de alguns voluntários. E aquilo que é importante reter no nosso trabalho é que ele consiste sobretudo em acompanhar, ouvindo as pessoas que aí estão, os migrantes que aí estão, e de uma forma muito sucinta podemos dizer 3 coisas. Em primeiro lugar, que muitos dos migrantes que aí estão não compreendem porque é que estão detidos, uma vez que não cometeram nenhum crime. Muitos deles também não conhecem os seus direitos, isto é, não foram informados, não sentem que têm direitos naquele momento, enquanto ali estão, sentem-se privados dos seus direitos. Mesmo aqueles que vieram de estabelecimentos prisionais, cumprindo uma medida acessória para o afastamento, acabam por se queixar de que aquele espaço tem menos condições do que os estabelecimentos prisionais onde se encontravam. Por exemplo, alegam que naquele espaço têm menos contacto com o exterior, com visitas, do que tinham quando estavam em estabelecimentos prisionais. Alguns, naturalmente, também há muitos pontos positivos. Eu referia aqui alguns deles, por exemplo, desde logo a presença diária, quer do JRS, mas também a presença pontual de representantes da Organização Internacional das Migrações, também a inexistência de qualquer tipo de armas de fogo ou bastões, enfim, por parte do órgão de polícia que ali se encontram, ou até também da entidade que está a fazer a vigilância, os vigilantes que aí se encontram também. E é importante dizer que a inexistência de queixas de agressividade por parte das autoridades. E nesse capítulo também me parece importante referir que desde 2006, desde a altura em que este espaço existe, não podemos reportar qualquer tipo de agressão ou agressividade por parte quer dos Serviços de Fronteiras, quer dos vigilantes aos migrantes aí que aí aguardam o afastamento, nos casos em que isto se aplica, e portanto é importante sublinhar esta dimensão. Outro aspecto importante e positivo é a existência de quartos individuais para as pessoas que estão neste espaço. Referimos também alguns pontos que devem ser melhorados na nossa perspectiva. Por exemplo... Sr. Doutor, sem querer interrompê-lo, queria só informar que já entrou no tempo que está destinado ao Dr. Filipe Dotel. Faça não tem problema. Não há problema, não, Filipe? Claro que não, claro que não. Muito bem. Eu acho que aqui não intervém. Muito bem. Então, há aqui alguns pontos a melhorar na nossa opinião. Por exemplo, como disse, o elevado sedentarismo dos detidos que aí se encontram. Há apenas 1 hora por dia para beneficiar do espaço interior. Entendemos que pode haver melhorias neste tempo. Por exemplo, recomendamos que possa ser usado, por exemplo, um período do dia para que as pessoas possam estar no espaço exterior ainda dentro da unidade de habitação de Santo António. Há uma restrição para nós excessiva no uso do telemóvel, apenas possível entre as 2 e as 6 da tarde, e entendemos que, à semelhança, por exemplo, que acontece no espaço equiparado a CIT em Lisboa, no aeroporto de Lisboa, onde a utilização do telemóvel é livre, aqui também se possa aplicar esta medida. Também, por exemplo, entendemos que existe uma multiplicação ao longo do processo do apoio judiciário de advogados, quando o migrante presta declarações ao CEF em detenção, o outro em fase de recurso, e a nossa recomendação é que o advogado que é nomeado para prestar declarações deve manter-se durante o resto do processo para que se possa solicitar a reavaliação e mudança da medida detentiva e que este conheça o processo quando chegar à fase final e for necessário recorrer. Há também um generalizado desconhecimento da lei por parte dos advogados no apoio judiciário. Entendemos como recomendação que na ficha de inscrição dos advogados no sistema de apoio judiciário deve ser criado um campo autónomo para a inscrição das escalas para esta estrutura e para as nomeações em processo de asilo e imigração.
As pessoas continuam detidas mesmo quando é pouco possível fazer deportação, por exemplo, nos casos de falta de colaboração do país de origem, na identificação dos seus nacionais e, portanto, incumprindo assim a diretiva de regresso, entendemos que a lei prevê que a medida de coação seja revista de 8 em 8 dias e, frequentemente, isso não é concretizado e a opção tem sido decidir logo pelos 60 dias. E nós recomendamos que haja uma maior sensibilização por parte, quer pelos advogados, quer pelos senhores magistrados, para uma análise mais ponderada e regular. Observamos em muitos casos também por motivos administrativos, pessoas que já se encontram integradas na sociedade portuguesa, empregados por conta de outrem ou trabalhadores por conta própria, com família a residir em Portugal, e que foram detidas em resultado de recurso voluntário às autoridades, por exemplo, foram apresentar uma queixa-crime ou declarar qualquer tipo de crime e, nomeadamente, por exemplo, o seu passaporte foi roubado ou foi furtado e portanto, deslocando-se às autoridades, são muitas vezes detidos, uma vez que se encontram irregulares e, portanto, estas pessoas que já se encontram em Portugal, não vemos razão para que elas sejam detidas para afastamento. E aquilo que recomendamos e temos vindo a recomendar isso, a criação de um visto para a procura de trabalho. E eu passaria também agora ao meu colega para que possa complementar a nossa declaração. Filipe? Sim. Doutor Filipe Dotel dispõe de cerca de 1 minuto, mas faça o favor, depois na ronda final com certeza que terá oportunidade de complementar a sua intervenção. Sim, senhor. Boa tarde a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Obrigado pelo convite. Queria esclarecer que, de facto, aqui não houve nenhum roubo do meu tempo. A ideia era mesmo eu apenas complementar o Dr. André Costa Jorge. E neste período de tempo, eu diria apenas que no tempo a maioria das pessoas que está detida na USA está não por razões de polícia, por casos de polícia, digamos assim, não por ter cometido algum crime, sequer por ser objeto ou vítima de um crime, mas por não ter um documento que o permitisse estar regularmente em Portugal, por não ter um visto de trabalho. E tendo em conta isso, podemos depois desenvolver isto um pouco melhor, mas tendo em conta isso, há uma ideia fundamental que é o princípio da aplicação de medidas detentivas apenas como última ratio. Portanto, pressupondo até que na USA, portanto, no centro onde as pessoas estão detidas, não estão em causa, na maioria dos casos, questões criminais, mas questões de meramente questões administrativas de regulação da sua situação em Portugal, questões que estão relacionadas com a lei de estrangeiros, a lei chamada Lei de Entrada e Regularização de Cidadãos Estrangeiros, não se justificaria, em muitos dos casos, parece-nos a nós, que aquelas pessoas sequer estivessem detidas na USA. Nós depois poderemos falar com maior detalhe sobre muitas das fundamentações que levam a isso, porque é que nos parece a nós que essa avaliação falha. Desde logo, a lei se calhar não esclarece com a devida veemência o princípio da última ratio da medida detentiva. Os juízes, se calhar também na aplicação da lei, não têm um critério restritivo como deviam ter, também não fazem a reavaliação ao final de 8 dias. E de facto, por isso, não são aplicadas convenientemente medidas alternativas à detenção que permitiriam conseguir o fim desta medida, alcançar o fim desta medida, que é garantir que o processo de afastamento da pessoa, se chegar ao fim com uma decisão de afastamento... Tenho que pedir que conclua na sua próxima oportunidade. É isso. É só dizer, se me permitir. Portanto, medidas que igualmente garantem o fim, que é o fim de garantir o processo de afastamento, mas sem necessitar de ter a pessoa. Depois nós podemos avançar com algumas alternativas que existem no sistema. Obrigado.
Muito obrigada por ter acedido ao meu pedido. Quero, de qualquer maneira, dar a explicação de que a sessão plenária às 15 horas e daí a importância acrescida de podermos cumprir com os tempos desta audição. E, iniciando a ronda pelos partidos, dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor. Muito boa tarde, Sra. Coordenadora. Muito boa tarde, Sr. Presidente António Costa Jorge e Sr. Vice-Presidente, presumo, Filipe Botel. Relativamente à questão que nos traz aqui, desde já agradecer, de facto, e congratular pelo excelente trabalho que a vossa instituição tem vindo a desenvolver durante todo este tempo. E, de facto, não só na USA, onde efetivamente tem cerca de 25 pessoas migrantes neste momento, mas também todo o apoio social, todo o apoio jurídico e psicológico que tem transmitido. De facto, muitas vezes as condições não são as melhores e entendemos que efetivamente há que melhorar. Aliás, o programa de governo é nesse sentido que vem referir, mas também, infelizmente, com a questão da pandemia, muita coisa se atrasou. Eu devo referir também que, sabendo nós que Portugal é um dos países considerado como um dos países de charneira relativamente à recepção dos imigrantes, ou dos migrantes neste caso concreto. Percebo também a questão da definição do critério de migrante económico ou de migrante de outro tipo de condição, mas, na verdade, também há que referir aqui a necessidade de cumprir com determinadas regras e muitas delas regras de cariz internacional. Ou seja, nós temos tratados com a União Europeia e, de facto, a entrada em Portugal implica a entrada no espaço Schengen. E isso, naturalmente, que pode, eventualmente, limitar, muitas vezes, a necessidade de alteração da legislação. Refiro aqui que, de facto, a questão que aqui entendo, como, por exemplo, os vossos serviços e os vigilantes que, efetivamente, estão no vosso espaço, como aqui referiu, serem bastante positivos o facto de não ter havido qualquer queixa até à data e, portanto, terem prestado um serviço, eu diria, sem mácula, não é? E que, de facto, a existência de quartos individuais e de toda uma série de boas soluções. Eu fiquei com a ideia também, pelo vosso requerimento, que uma das questões que estaria aqui em causa não era só esta situação da petição que eventualmente lançaram relativamente à regularização de migrantes económicos, mas são os próprios senhores que fazem referência ao facto de o despacho 10.944/2020, de 8 de novembro, veio permitir o acesso dos direitos sociais aos cidadãos com progresso de regularização em curso, mas apenas até o final do mês de março. Portanto, a verdade é que Portugal abriu essa exceção, e abriu essa exceção tendo em consideração não só as dificuldades dos serviços em fazerem andar os processos, mas também com o espírito que nos é íncito de receber bem e em condições os migrantes. Nós, de facto, citamos, e aliás por razões até demográficas, de receber pessoas e pessoas que efetivamente venham por bem. Porém, reforço realmente esta ideia, que a ideia de referência da detenção não é mais do que a necessidade de verificar se efetivamente o migrante, ou neste caso a pessoa que chega a Portugal, tem ou não as condições para poder ser recebido de acordo com as regras que estão em causa. Nesse sentido, a questão que colocava era exatamente quais as propostas que tinham concretas relativamente à forma como a lei deveria ser alterada, em que circunstâncias, e de que forma poderíamos ter aqui alguma flexibilização, mas sempre tendo em consideração que essa flexibilização não tem a ver com a legislação portuguesa única e exclusivamente, tem a ver efetivamente com tratados internacionais e com regras que muitas vezes nos são impostas e das quais não poderemos fugir. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Oliveira. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros representantes do JRS. Eu, por mim, tinha uma dúvida muito concreta, que era perceber
se a JRS faz ou não faz trabalho, porque eu vim para esta audição com esta dúvida, se vocês prestam algum tipo de apoio a refugiados ou imigrantes que estão detidos mesmo em prisões portuguesas, ou seja, fora dos centros de detenção. Porque esse é o foco desta comissão, os centros de detenção fazem parte de outra competência de uma subcomissão da primeira comissão, se não estou em erro. Mas isso não é uma questão que diz respeito a vocês, mas eu gostava de ter esse esclarecimento, porque se fizerem, há um conjunto alargado de problemas nas prisões portuguesas que se passam com pessoas migrantes, refugiados. Não é por acaso que há pouco tempo há um acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que fala precisamente das condições inacreditáveis das prisões portuguesas, que é algo que nós sabemos, mas curiosamente o maior número de queixas que há no Tribunal é de detidos estrangeiros em Portugal. Não sei se é por uma questão de sensibilidade, estarem mais próximo de redes de ajuda e de apoio, a comunidade de leste, etc., etc., mas queixam-se mais do que os portugueses. Portanto, há uma tendência muito grande de imigrantes, legais ou ilegais, mas que estão detidos em prisões portuguesas, que têm uma prevalência na queixa muito maior do que a comum dos portugueses que estão detidos. E, portanto, é natural, imagino que sim, mas o que é chato é ver tanta queixa, e o que é chato e é mau, e nós todos temos consciência disso, não é um problema de hoje, é um problema com muitos anos, o problema da sobrelotação das prisões e da qualidade, ou da má qualidade das nossas prisões. Podemos, às vezes, tentar mascarar isto mais ou menos, mas, quer dizer, ninguém venha aqui dizer que as prisões portuguesas têm boas condições, porque estaria a mentir. É um problema de muitos anos, que levará muitos anos a mudar e, infelizmente, não se tem começado a trabalhar como se deveria. Mas, sobre as questões, já aproveitando a vossa presença, aquilo que nós sentimos é que, daquilo que se apercebem, aqui a questão não estamos aqui a discutir o que é que se pode alterar para legalizar mais rapidamente estas pessoas. Para mim, o principal problema até nem são os que são detidos, são aqueles que vivem em Portugal há 30 e 40 anos e estão ilegais, e continuam ilegais e não se conseguem legalizar. E isso, para mim, até é o maior problema desta matéria em Portugal. É uma coisa que nós não conseguimos resolver, que nós não conseguimos ultrapassar. Mas, relativamente aos centros de acolhimento, aos centros de detenção, quer o do Porto, quer dos aeroportos, que a JRS conhece bem, além daqueles que gera diretamente, eu gostava de perceber, até porque tem havido muita polémica com estes centros por causa do que aconteceu no aeroporto de Lisboa, a sensação que o PSD tem como grupo parlamentar é que nós não conseguimos acompanhar o crescimento do número de requerentes de asilo, de refugiados a vir para Portugal, das condições necessárias, quer em matéria de processamento, de tramitação de processos, ou seja, falta de pessoal do CEF para dar resposta a este volume. Portugal, no fundo, cresceu muito, quer em turismo, e cresceu muito em imigração, e o CEF não deu o salto que devia ter dado para acompanhar este esforço, mas, sobretudo, sendo Portugal um país há tantos anos que é um modelo nas políticas de acolhimento e de pedidos de requerentes de asilo e de refugiados e de outros migrantes, é um país que acolhe bem, apesar de alguns episódios menos aceitáveis ou toleráveis que aconteçam. Portugal é um país que acolhe naturalmente bem as pessoas. E o que nós estranhamos é que não tem havido esse crescimento das condições de centros de acolhimento, centros de detenção temporária, e, portanto, isto leva a que, naqueles que existem, a sobrelotação seja absurda, há períodos que é inaceitável e, sobretudo, não há sequer uma separação, não há condições, por exemplo, para acolher famílias com crianças, acabam por estar todos misturados. E, portanto, da vossa experiência neste acompanhamento, o que é que nos dizem, o que é que pode ser feito, o que é que poderia ser mais eficaz? Até porque nós temos consciência que aquilo que está a ser feito em Almoçagem não vai ficar pronto, já está atrasado, já estão as obras suspensas, e mesmo que ficasse pronto, já não ia corrigir, já não era suficiente para a pressão que nós temos. Porque quando se fala da pressão migratória na Europa, a Europa está preparada para receber volumes de migrantes que vão chegando às pinguinhas, como Portugal, chegam todos os meses, 2 ou 3, 2, 4, 5 pessoas a pedir o reconhecimento do estatuto. Outra coisa é quando chegam todos ao mesmo tempo. E isso na Europa nem em Portugal, estavam preparados para que isso acontecesse. E, portanto, o sistema colapsou mais rapidamente. Gostava de ter a vossa opinião sobre essa avaliação das condições que existem ou não existem. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Darei agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda. Faça favor. 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar os representantes da JRS e saudar a iniciativa que apresentaram da petição para promover uma discussão alargada na sociedade portuguesa sobre a detenção de pessoas migrantes e para encontrarmos soluções aonde se possa terminar com esta ideia que faz coincidir a migração com como um crime que as pessoas cometem e, por isso, migrantes em situação irregular e, muitas vezes, a irregularidade da sua situação é criada pelos obstáculos burocráticos que o Estado coloca à sua regularização, ficam detidos em espaços de instalação temporária ou em centros de instalação temporária como aquela que descreveram. Aqui eu queria destacar que há um aspecto fundamental que a vossa petição traz para o debate no espaço público, que é nós interpretarmos ou passarmos a conceber a migração como sendo um direito fundamental, o direito à mobilidade. As pessoas têm direito a procurar melhores condições de vida, têm direito a deslocar-se para outros países e têm direito a viver com condições e com a garantia do respeito dos seus direitos fundamentais nos países de acolhimento que escolhem. Portanto, isto é importante porque se nós pensarmos na política da União Europeia e principalmente no Pacto das Migrações, o Pacto Europeu das Migrações, que está em debate, nós vemos que há um reforço da política securitária que olha para a migração como sendo um problema ou uma crise que é preciso gerir. E, por isso, para além no conjunto de medidas que são apresentadas, dá uma centralidade ao repatriamento, partindo da premissa de que há um uso abusivo dos pedidos de asilo e que, na verdade, os requerentes de asilo são migrantes económicos que disfarçam a sua condição ou que tentam enganar os Estados sobre a sua condição, fazendo-se passar por requerentes de asilo. E, por isso, esta visão que criminaliza a migração, ou pelo menos que coloca num lugar de desonestidade as pessoas requerentes de asilo e as pessoas migrantes, deve ser corrigida e deve ser alterada. Uma das perguntas que eu queria fazer tinha precisamente a ver com isto. Referiram que existem alternativas à detenção. Nós sabemos que há Estados-membros da União Europeia que praticam alternativas à detenção e que não detêm as pessoas migrantes em situação irregular, nomeadamente a Bélgica, a Suécia e a Austrália. E eu gostava de vos perguntar sobre que modelos alternativos à detenção têm estudado e como é que esses modelos poderiam ser transpostos para Portugal, e isso era um aspecto muito importante e esta é uma discussão muito importante, aquela que pensa em alternativas à detenção. Outra dimensão tem a ver com as condições em que as pessoas são instaladas nos centros de instalação temporária. Portanto, nós sabemos que os centros de instalação temporária têm... As condições que existem nos centros de instalação temporária muitas vezes criam espaço para tratamento desumano e maus tratos. Portanto, isto é o que consta dos relatórios que a Provedora de Justiça entregou à Assembleia da República, e nós sabemos que essas condições, o facto das pessoas estarem detidas entre quatro paredes, guardadas por seguranças privados ou por polícias, privados dos seus telemóveis e com comunicação limitada ao exterior até 60 dias, e também destacando e sublinhando que foram necessários 13 anos para a realização do acordo com a Ordem dos Advogados, que já estava previsto na Lei de Estrangeiros, portanto, e que muitos desses advogados, como destacaram, não são especialistas em direito migratório e, por isso, essa é uma lacuna que deve ser corrigida. Também gostava que já partilharam a vossa experiência relativamente a isso, mas gostava que nos trouxessem alguma informação relativamente ao apoio judiciário, como é que... Portanto, já nos disseram como é que ele pode ser melhorado, mas nós precisamos de mais informação para poder traduzir em iniciativa legislativa medidas que protejam efetivamente as pessoas migrantes e as pessoas requerentes de asilo que são detidas, quer nos espaços equiparados a centros de instalação temporária, nos aeroportos, e não só no aeroporto de Lisboa. Vou pedir que conclua logo. Peço desculpa. Pronto, tinha mais uma pergunta que era sobre o Pacto das Migrações. Gostava também de ouvir as vossas considerações
considerações sobre este Pacto das Migrações e também, muito rapidamente, sobre a reestruturação do CEF, como é que nós podemos ultrapassar os obstáculos burocráticos que impedem a regularização das pessoas estrangeiras, que depois pode culminar na sua detenção. Muito obrigada pela tolerância. Muito obrigada, Sra. Deputada. E a concluir esta ronda, passo a palavra à Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. Dispõe de 2 minutos para a sua intervenção. Faça favor. Ai, meu Deus, isso é absolutamente insuficiente. Eu darei uns mas eu vou segundos me de esforçar. tolerância. Muito bem, portanto, eu iria iniciar por cumprimentar o serviço jesuíta aos refugiados, mas enviando um cumprimento especial ao Dr. André Costa Jorge, meu antigo colega de mestrado. E, como eu já usei 1 minuto a ir então, digamos assim, já o mais objetivo. Há uma ideia, não é, que é sucessivamente referido pelo Ministro da Administração Interna, pelo ACM e por algumas outras organizações a cada hora que se refere a necessidade de reestruturação do serviço de estrangeiros, a necessidade de melhoria de condições de acolhimento de imigrantes e refugiados, que é o reconhecimento internacional de que Portugal, em termos da União Europeia, tem das melhores políticas de acolhimento. Então, número 1, entender se também corroboram essa ótica e por ali fora. E no que efetivamente diz respeito aos centros de detenção, se consideram estes estabelecimentos essenciais ou se nos podem dar outras orientações e alternativas a estes. E é isto só. Muito obrigada, Sra. Deputada. E vamos agora dar início à parte final desta audição. O Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados disporá de 15 minutos para a sua intervenção final. Dividirão o tempo conforme entenderem mais conveniente. Eu passo a palavra, julgo que
seguirão a mesma ordem da primeira intervenção e que será o Dr. André Costa Jorge a iniciar. Se assim não for, eu peço desde já desculpa. Tem a palavra. Muito obrigado. Então, eu começaria, enfim, procurando responder, dizer que eu e o Filipe vamos tentar aqui, não combinamos, mas fica agora aqui combinado tentar dividir o tempo de forma mais equilibrada possível. Procurando responder aos senhores deputados, a quem agradeço desde já as questões que nos colocaram. Começaria por dizer que nós temos elencado um conjunto de alternativas em resposta ao Sr. Deputado do Partido Socialista, conjunto de alternativas ao modelo que existe, um modelo de detenção, mas é importante dizer que o nosso o foco, enfim, aquilo que trazemos é muito esta experiência daquilo que se passa em Portugal, que é sobretudo detenção de migrantes por razões administrativas. Isto é, as pessoas não cumprem um conjunto de critérios administrativos ou não têm documentos ou documentação que ou não está conforme ou não apresentam ou estão indocumentados. E, portanto, é importante sublinhar isto, a detenção administrativa não é um caso de polícia, na nossa perspectiva, e se as pessoas estão irregulares, o que Portugal deve fazer é regularizar estas pessoas e não deter estas pessoas. Porque, da nossa experiência desde 2006, o impacto psicológico, o impacto para a pessoa migrante de estar detido e sentir-se, culpabilizar-se por qualquer coisa que é o seu processo migratório, no fundo, aquilo que a pessoa investiu toda a sua vida quando arriscou, e às vezes alguns arriscam a vida, como sabem, vir para a Europa, e no caso concreto para Portugal. Encontrar-se numa prisão é para estas pessoas de facto altamente traumático e muito difícil para elas de compreenderem digamos, a justificação. Daí que também entendemos, aliás, esse é o espírito que nós olhamos também para a lei, quer dizer, a detenção deve ser sempre a última ratio e não a primeira resposta. É importante dizer que em 2019, perto de 90% do total de recusas de entrada foram por visto de trabalho em Portugal e cerca de 85% destes foram aplicadas a cidadãos lusófonos, isto é, sobretudo, perto de 80% destes cidadãos lusófonos eram brasileiros e o restante, sobretudo, angolanos. E, portanto, o que quer dizer que boa parte dos migrantes que nós detemos em Portugal, por razões administrativas, são sobretudo pessoas que vêm para Portugal para trabalhar, embora a sua entrada, muitas vezes, na maior parte dos casos, não corresponda a esse intuito, e sobretudo migrantes oriundos de países com os quais Portugal tem uma longa história de relação histórica, como se sabe. E, portanto, importa dizer aqui que a primeira grande alternativa à detenção é encontrarmos uma solução na lei que ofereça uma possibilidade séria de entrada legal aos migrantes trabalhadores, aqueles migrantes que querem vir para trabalhar. E, portanto, é urgente, em primeiro lugar, mudar a maneira como olhamos para os imigrantes que querem trabalhar em Portugal, tendo como este pressuposto que emigrar, de facto, não pode ser visto como um crime. O Governo tem-o dito, Portugal precisa, enfim, o Sr. Primeiro-Ministro referiu que Portugal precisava de cerca de 50 mil pessoas. No entanto, nós sabemos, e os senhores deputados creio que sabem, que a grande maioria dos migrantes que vêm para Portugal trabalhar fazem-no com um recurso a uma entrada que não é com os fins para os quais as pessoas migram. E, portanto, nós entendemos que deve ser feito todos os esforços por parte do Estado português para que colocar verdade no processo e para que se coloque a proteção dos mais vulneráveis, que são os migrantes. E, portanto, ser migrante e estar ao longo de um processo da sua vida migratória, sobretudo na fase mais fragilizada, que é a fase inicial do seu processo de integração em Portugal, numa lógica de suspeita e colocando esta pessoa numa rota, digamos, de ter medo até da própria polícia,
é para nós altamente negativo para os migrantes e, sobretudo, não respeita aquilo que é a forma como dizemos que os portugueses tratam ou devem tratar os migrantes. De facto, a minha experiência diz-me que Portugal, os portugueses, diria assim, são acolhedores aos migrantes. Muito embora eu não esteja propriamente descansado nesta ideia generalizada e, aliás, como infelizmente tem vindo a surgir nas redes sociais e até em algumas expressões políticas, alguma tendência crescente de xenofobia, sobretudo dirigida a migrantes e refugiados, assente sobretudo em preconceitos e ignorância generalizada sobre estas matérias. Portanto, eu diria que a primeira grande alternativa à detenção de migrantes, no caso português, passa por alterarmos também as condições de entrada e o modelo que temos de entrada de migrantes chamados voluntários ou económicos em Portugal. Sobre a questão dos estrangeiros nas prisões, de facto, nós não temos uma experiência muito intensa. Nós temos a partir da USA, quando são para ali colocados migrantes que têm medida acessória de afastamento do território, para além de cumprirem a sua pena na prisão, depois são colocados nos sítios, e nós, aliás, entendemos que essa medida também deve ser questionada, mas aí temos contacto com alguns estrangeiros que cumprem a medida acessória. E esse encontro com essas pessoas permite-nos também perceber que a realidade nas prisões é muito provavelmente muito pior do que aquela que se possa imaginar ou a ideia que se possa ter. Isto é, eu admito que as prisões não se encontram, por exemplo, equipadas com recurso a uma bolsa de tradutores, por exemplo, que é essencial, ou que haja mecanismos e até formação por parte junto das autoridades que se encontram, que estão os guardas prisionais, enfim, que estão nas prisões para o atendimento específico e o acompanhamento específico de estrangeiros nas prisões portuguesas. E, portanto, parece-me que, diria assim à cabeça, que há muito a fazer no que diz respeito a também termos um olhar mais humanizante para as questões dos estrangeiros, migrantes ou não, mas os estrangeiros nas prisões portuguesas. E, da nossa parte, temos toda a disponibilidade para, se assim o Estado também no entender, de estarmos disponíveis para dar o nosso contributo para que as prisões portuguesas possam ser um espaço também mais humano para os estrangeiros que aí se encontram e para que haja outras matérias que, porventura, sejam necessárias, dada a sua especificidade, serem providenciados também aos estrangeiros nas prisões portuguesas. Relativamente às questões sobre o Pacto das Migrações, enfim, nós partilhamos a ideia de que o Pacto das Migrações, já o fizemos saber também, é um pacto que, na nossa perspectiva, é curto na sua visão estratégica. A Europa precisa de migrantes, precisa se relacionar com os países de trânsito e com os países de origem de uma maneira diferente, tem que ter uma abordagem para as migrações mais, diria, mais ousada, no mínimo, e não tão restritiva e, diria mesmo, securitária, como aquela que nos parece, enfim, de uma maneira geral, estar sobretudo plasmada no novo Pacto das Migrações. A nossa expectativa e esperança é que essas visões mais securitárias possam ser melhoradas no breve prazo. E eu passava ao Filipe, se queres complementar, por favor. Sim. Ora, faça favor, faça favor. Sim, já me ouvem. Muito obrigado. Complementando apenas, de facto, como o Sr. Deputado do Partido Socialista referiu, existem limitações das normas comunitárias à liberdade de regulação dos Estados-membros e
no que diz respeito à possibilidade ou à obrigação de detenção e à possibilidade ou não de Portugal, na sua lei, prever a aplicação de uma medida que não fosse detentiva. De facto, no que diz respeito à recusa de entrada, ao momento em que no posto de fronteira existe um controle, nesse momento o regulamento de Schengen é bastante limitativo da liberdade dos Estados, mas, em primeiro lugar, como disse o Dr. André Costa Jorge, se existisse um visto para procura de trabalho, que fosse um visto realista, que não exigisse, como atualmente acontece para o visto de trabalho, que as pessoas tivessem um contrato de trabalho, uma promessa de contrato de trabalho, ainda no país de origem, o que é óbvio que não é realista para o tecido social e empresarial português nem em qualquer lado, diria, para o cidadão comum. Portanto, se existisse este visto, muitas vezes isso não aconteceria. Nos casos em que isso acontece, de facto, nos casos em que haveria sempre irregularidades migratórias, de facto, na recusa de entrada, o espaço de liberdade legislativa não é muito. Mas, quando o cidadão já está no espaço português, em que aí se aplica, quando é identificada a sua situação de irregularidade e portanto, se dá origem a um processo de afastamento coercivo, aí já não se aplica o regulamento de Schengen, mas a diretiva de regresso. E a diretiva de regresso permite o princípio do tratamento mais favorável. Dá muita mais margem de manobra aos Estados para regularem de forma... para terem atitudes menos imperativas, menos detentivas. Tanto é que Portugal tem o artigo 88, número 2 e 88, número 6, que poderiam gerar problemas, e até hoje ainda não houve nenhuma ação por incumprimento das diretivas comunitárias. Portanto, de facto, é verdade, esse é um ponto, não ignoramos essa sensibilidade, mas, pelo menos, quando a pessoa já está em Portugal, a liberdade é muito maior. Isto dito, em termos práticos, o que nós propomos é que o artigo 146 permita de forma muito mais restritiva a aplicação de medidas detentivas. Os casos em que preveja medidas detentivas, no artigo 146 da Lei de Estrangeiros, seja muito mais restritivo. Depois, naturalmente, poderíamos apresentar uma proposta até e discutir com mais pormenor. Não será agora aqui o momento nem o tempo suficiente para isso. Gostaríamos de dizer uma coisa muito relevante que está relacionado também com algo que referiu, dois aspectos que eu acho que importa referir a propósito da intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, do PSD. Em primeiro lugar, que falou de facto de uma situação que é dos imigrantes que vivem em Portugal já há muito tempo e que vivem em situações de indigência, se quisermos, falta de direitos porque estão irregulares. Duas coisas em relação a isto que eu acho que são muito importantes. Dizer que o atual despacho, o chamado despacho de regularização extraordinária de Covid, por causa desta pandemia, já aplica e abriu a caixa de Pandora, já aplica aquilo que nós entendemos que é de elementar justiça, que seja aplicado pelo menos àqueles imigrantes que têm um processo pendente no SEF e que passam 1, 2, 3 anos a pagar impostos pelo seu trabalho, porque estão num processo de regularização e que, durante esses 2, 3 anos em que têm um processo pendente, em que estão a pagar impostos, em que estão a contribuir para a Segurança Social, estão a contribuir para o SNS, contudo, durante esses 2, 3 anos em que estão à espera do SEF, não têm acesso às correspondentes prestações da Segurança Social, como o subsídio de desemprego, se tiverem o azar de entretanto ficarem desempregados, ou não têm acesso ao SNS em iguais condições do outro cidadão. Por uma consulta geral, pagam 50 a 100 euros. Não têm acesso a taxas moderadoras. E reparem, estou a falar de cidadãos que estão a contribuir para o SNS. Nestes casos, parece-nos de elementar justiça. Eu acho até, questionamos os senhores deputados, se isto não será inconstitucional, se isto não exigiria mesmo uma avaliação do Tribunal Constitucional, e tem iniciativa para isso, os senhores deputados, para pedir essa fiscalização abstrata, porque há uma contraprestação que não existe. Aqui, nestes casos, parece-nos super evidente. Em relação ao visto para a procura de trabalho, gostaria também de referir isto com muita veemência. Senhores deputados, fazemos um apelo para que inquiram o governo português. O que nós estamos a pedir, que é a criação de um visto de procura de trabalho, está previsto nas grandes opções do plano 2020-2023 deste governo. Está lá previsto um título de curta duração para a procura de trabalho. E que é, de facto, uma promessa fantástica. Nós ficamos muito motivadíssimos quando vimos essa proposta. De facto, em vez de ter uma lógica de corrigir o problema, é evitar que o problema exista. Contudo, temos tentado
que isto se transforme em realidade, é que esta promessa se transforme em realidade, e não temos resposta. E os senhores deputados têm um poder muito mais forte que o nosso. Pedimos por favor, que inquiram o Governo, que perguntem quando é que esta promessa vai ser cumprida. Em relação também ainda, o Sr. Deputado do PSD suscitou esta questão, eventualmente, da falta de proporcionalidade entre a chegada de imigrantes e refugiados e até os benefícios económicos que particularmente os imigrantes trazem para Portugal. É hoje em dia cada vez mais sabido. Os imigrantes contribuem, da última vez, com 800 milhões de euros líquidos para a Segurança Social. E não há o correspondente e proporcional investimento nos meios que permitem a sua organização, nomeadamente capacidade de acolhimento e SEV. Eu gostaria de chamar a atenção particularmente para, convido-vos a analisarem, podem googlar, a analisarem o relatório da Secretaria-Geral do MAI sobre o quadro, sobre a execução... Eu vou pedir que, quando logo considere oportuno, termine a sua intervenção, porque nós dentro de 10 minutos temos reunião plenária. Muito obrigado. Vou cumprir como fiz da primeira vez, vou ser muito rápido. 2 minutos, prometo. Portanto, este relatório demonstra que, por exemplo, o SEV, em relação ao FAMI, que é o Fundo para Asilo, Migração e Integração, é o maior beneficiário. O SEV recebeu, em 2018-2019, cerca de 40 milhões, para saber quanto que a sociedade civil tinha 7 milhões de euros aprovados. Portanto, de facto, o SEF é o maior beneficiário de longe de fundos para o asilo e a imigração e, no entanto, a verdade é que no documento, num recente documento do Governo sobre o plano de integração de refugiados em Portugal, é dito expressamente que a política de integração de refugiados é financiada maioritariamente e sempre possível só por fundos comunitários. E este é um problema, muitas vezes. E, de facto, a verdade é que se os imigrantes contribuem bastante para Portugal, é justo e pragmaticamente e economicamente. Se isto fosse uma empresa, qualquer empresa investiria então numa melhor forma dessas pessoas se regularizarem. Finalmente, em relação a questões que foram colocadas aqui, quer pela Sra. Deputada Joacine, quer pela Deputada Beatriz, meios alternativos de atenção, muito sucintamente, num minuto. De facto, é verdade, como foi referido, existem experiências noutros países muito bem-sucedidas que demonstram, nós depois podemos partilhar esses documentos, demonstram que são mais baratas, incomparavelmente mais baratas do que a detenção e, igualmente, eficazes. Ao contrário, é muito contraintuitivo, diria, mas são igualmente eficazes e isso já estudado. E são questões como, são medidas elementares como a prestação de um depósito, de uma fiança ou de um fiador, a apresentação periódica numa esquadra de polícia ou medidas mais progressistas, digamos, de acompanhamento por uma instituição, como, por exemplo, o JRS e outras instituições. Temos em Portugal uma fantástica rede de apoio a imigrantes que são os CLAIs. Os CLAIs poderiam ficar responsáveis por acompanhar periodicamente, comunicar com as pessoas, com esses imigrantes. E seria um acompanhamento que permitiria satisfazer a necessidade de segurança e de assegurar que aquela pessoa ainda está em Portugal, um bocadinho semelhante à apresentação periódica na polícia, mas naturalmente com outras valências de acompanhamento social e de apoio à regularização. Pronto, acho que neste tempo é o melhor que podemos fazer. Mas depois predispomos-nos a partilhar um documento onde analisamos melhor todas estas questões. Sim. E já agora, só mesmo para terminar, nós dispomos a enviar um documento que preparámos, eu com algumas informações nesta matéria, para os senhores deputados, para esta subcomissão. Agradeço as intervenções e agradeço também o envio do documento. O Sr. Deputado Duarte Marques pede a palavra. Sr. Presidente, é só para esclarecer uma coisa. Eu não tenho dúvidas sobre as vantagens dos migrantes em Portugal e dos refugiados. Eu fiz a pergunta, foi sobre o acompanhamento das instalações, se havia instalações em termos proporcionais para acolher e para acolher estas pessoas que são detidas ou que chegam a Portugal. Portanto, houve uma confusão naquilo que eu disse e não falei nada. A resposta que me deu não é sobre uma pergunta que eu tenha feito. Mas, de qualquer das formas, agradeço a atenção e aproveito para dizer que a execução de fundos comunitários na área do CEF está abaixo dos 6%. Obrigado. Sr. Deputado, julgo que extrapolou o objeto da sua interpelação à mesa. De qualquer forma, esta audição está concluída. Eu quero agradecer a disponibilidade
do Dr. André Costa Jorge, do Dr. Filipe Dotel, para estarem presentes na subcomissão. Sei que dirigiram uma pergunta aos senhores deputados, mas a configuração desta audição não permite que os senhores deputados respondam a questões colocadas, mas certamente que haverá, ao longo dos trabalhos desta subcomissão, que foi constituída para a legislatura, a oportunidade de nos voltarmos a encontrar e de contar com o precioso contributo que, à semelhança de hoje, deixarão com certeza aos trabalhos da subcomissão. Quero também, em nome de todas as senhoras e senhores deputados que a integram, dirigir-vos uma saudação pelo trabalho que desenvolvem quer em Portugal, quer no estrangeiro, e endereçar-vos as maiores felicidades na continuação da vossa missão. Muito obrigada. Está concluída a reunião.